Oi, gente, mais um exemplo aqui dentro desse contexto das bases, né, de um espaço vetorial, tá bom? Então vamos considerar alguns vetores aqui no R3, tá? Vamos considerar o vetor U, o vetor F1, o F2 e o F3, tá bom? Então vamos considerar o seguinte: o vetor F1, F2 e F3 eles formam uma base, tá bom? Eles são vetores linearmente independentes, tá bom? E aí a pergunta é, né? Certo? A pergunta do problema é o seguinte, né? Ou seja, se eles são linearmente dependentes, então se você fizer essa combinação linear aqui, eles dão zero, né? Aí a pergunta do problema é, certo? Encontre esse valor de m aqui, ó, certo? Encontre esse valor de m aqui, certo? Para que isso seja, né, que de fato essa coisa F1, F2, F3 seja uma base do R3, tá bom? Beleza? Então a gente tem que garantir que essa expressão é válida. Basicamente é isso, a gente tem que garantir que eles sejam LI, né? Então vamos lá. É válida, obviamente, né, considerando que os três coeficientes são nulos, né? Então vamos fazer essa combinação. Vamos pegar esses F1, F2, F3, vamos multiplicar por coeficientes e mostrar que esses coeficientes são nulos, tá bom? Então a gente vai pegar esses três vetores aqui, multiplicar por escalares C1, C2 e C3 e temos que mostrar que esse C1, C2 e C3 são todos zeros, tá bom? Beleza? Então basicamente é isso aqui. Tá bom, gente? Aí a pergunta é, qual é o valor de M? Quais são os valores de M que garantem isso aí, tá bom? Então vamos lá, então vamos fazer a continha aqui, ó. C1, C2M, C3 vezes 0 dá C3. Então fica C1 mais C2M mais C3 vezes 0 igual a 0. Tá bom? Aí agora a segunda coordenada. C1, C2 que multiplica 2M, C3 que multiplica 4. C1, C2 que multiplica 2M, C3 que multiplica 4. E a terceira coordenada vai ficar C1, C2 que multiplica menos 1, C3 que multiplica 3. Pronto, agora você tem esse sisteminha aqui e você tem que trabalhar esse sisteminha para mostrar quais são os valores de M, tá bom? Que garante a independência dos vetores, tá bom? Ou seja, garante que C1, C2 e C3 sejam zero. Legal? Então vamos lá, vamos sair trabalhando aí esses caras aqui. Então a gente pode dar a primeira equação, já encontrar aqui uma relaçãozinha, né? Esse cara aqui é zero, né? Aí aqui você pode passar C2 para um lado e achar uma relação entre C1 e C2 envolvendo M. Tá bom? Aí você pega isso daqui, põe na equação de baixo, certo? Põe nessa equação aqui, para ficar só com C1 e C2, né? Certo? C2 e C3, né? Beleza? Então vai ficar só C2 e C3, aí acha outra relação entre C2 e C3 aqui, tá vendo? Aqui. Beleza? Aí agora a gente pega isso, substitui de novo, certo? Pega essa relação que a gente acabou de colocar, substitui na terceira equação, ou seja, substitui nessa equação aqui, tá bom? Aí a gente vai chegar nessa dita cuja aqui, certo? E aí a gente vai resolvendo ela, trabalhando ela, chega nisso aqui. Basicamente o que eu fiz aqui, só fiz colocar aqui o C2 em evidência. Tá vendo? Menos C2 em evidência, fica M mais 1. E aí agora eu passo, né? Passo, aí pronto, aí achei essa relaçãozinha, não foi? Tá certo? Aí agora eu preciso fazer mais uma continha aqui, ó. Tem essa relaçãozinha aqui e tem essa relação aqui, cadê? Ó, tem essa daqui, tá vendo? Aí eu vou juntar todas, né? Eu vou juntar aqui que C3 é igual a isso, essa menos C2M sobre 4, tá vendo aqui? Ó, essa relação aqui eu guardo ela. Aí eu volto lá para essa relação aqui que eu demonstrei aqui, ó. Tá bom? Aí eu tiro o valor de C2 daqui. Passo o 4C3 para lá e divido por M. Não, ao contrário, tô doido. Eu passo C2M para lá, fica menos C2. Deixa eu fazer aqui para vocês verem. 4
4C3 é igual a menos C2 menos C2M. Ou seja, C3 é igual a menos C2M sobre 4. Tá bom? Isso aqui vem daqui, ó. Beleza? Aí eu vou lá para baixo, ó. Guardo ela aqui. Aí pego esse carinha aqui e jogo aqui, ó. Compreendeu? E aí forma essa equaçãozinha aqui, ó. Aí agora é só a pessoa passar, né, meio mundo o que tem C3 para um lado, o que não. Aí fica basicamente uma identidadezinha aqui, ó, que a gente dá para ir trabalhando. Eu abro isso aqui, ó. Esse cara aqui se soma, aparece esse 7 aqui, e esse menos 4 vezes 1 dá o menos 4 C2 aqui, tá vendo? Ó, esse menos 4 C2 vezes 1 dá esse menos 4 aqui, o C2 ficou fora, tá? Então fica uma expressão que só envolve basicamente C2 e M, beleza? Aí agora eu vou, né, pensar o seguinte: isso daqui está dando zero. O que é que eu tenho que garantir aqui? Eu tenho que garantir que o C2 seja zero, porque se ele for diferente de zero, os vetores vão ser LD. Então eu tenho que garantir que o C2 sempre seja zero. Para que esse cara seja zero, isso daqui tem que ser diferente de zero. Para que isso daqui seja diferente de zero, eu tenho basicamente garantir que o M seja diferente de menos 4 sétimos. Porque se eu botar 4 sétimos aqui, ó, se eu botar 4 sétimos aqui, ó, ficar menos 7. Se eu botar 4 sétimos aqui, desculpa, menos 4 sétimos. Isso aqui vai dar zero. Tá bom? E aí, esse cara sendo zero, existe a possibilidade do C2 ser diferente de zero, os vetores são LD. Entendeu? Então, eu não posso permitir que o M seja menos 4 sétimos. Então, o valor de M que garante que aquilo ali seja uma base é diferente de menos 4 sétimos. Tá bom, galera? Bem, vocês viram que lá no começo do exemplo eu apresentei um vetor U, não foi? Que eu não usei o bicho, né? Mas vou usar ele agora. Ó, eu apresentei ele aqui, não foi? Aí, por que é que eu vou fazer com ele agora? Eu vou pegar esse vetor U, esse vetor U aqui, ele é um vetor que está escrito na base canônica, né? Aí eu vou escrever ele nessa base B, tá bom? Então, na base B, ele vai ficar com a cara um pouco diferente, ó. Na base B, ele vai ficar com essa cara aqui, ó. Então, encontre o valor de M, certo? Que você tem que escolher para que o vetor U tenha essa cara. Ou seja, o vetor, né, que é 1, 2, menos 1 na base canônica, ele vai ter que ser equivalente ao vetor 0, 1, 0 na base B. O que é um vetor 0, 1, 0 na base B? É que é 0 que multiplica a primeira componente, 1 que multiplica a segunda componente e 0 que multiplica a terceira componente. No final das contas, isso dá basicamente F2. F2 é M 2M menos 1. Aí é só igualar. Iguala o vetor a isso. Então, com isso, eu concluo basicamente que M é igual a 1. Beleza? Então é isso, gente. Espero que tenha ficado claro esses dois exemplos aí, tá? Valeu, gente. Obrigado. Um abraço.